A natureza infinita de Deus. Sede internacional da Self-Realization Fellowship, Los Angeles, Califórnia, 28 de janeiro de 1937. As escrituras hindus afirmam que Deus está além da compreensão da mente e do intelecto. Apesar de serem poderosos, o alcance deles é insuficiente para abranger a totalidade de Deus. Assim, a mente humana é incapaz de chegar a uma concepção real de Deus. A questão, quem fez Deus, só é formulada porque a mente não pode compreender aquilo que não tem princípio nem fim. Quando se olha para o Sol, a milhões de quilômetros de distância no céu, aquela enorme estrela parece muitíssimo menor que a Terra. Contudo, o diâmetro da Terra é de aproximadamente 12.700 quilômetros. O do Sol é mais de 100 vezes maior. Se fosse possível colocar nosso planeta ao lado do Sol, a Terra pareceria comparativamente um pequeno ponto. Suponhamos que o imenso globo solar esteja se expandindo, tornando-se cada vez maior, até que sua massa ocupe inteiramente a vasta extensão azul do firmamento. O espaço assim ocupado não passa, entretanto, de uma partícula, um simples ponto do espaço, que se estende para além dos inumeráveis universos, até o infinito. Mesmo que o Sol continuasse a expandir-se interminavelmente, ainda assim não comportaria a extensão do infinito. A ilusão cósmica da finitude impede a mente de conceber semelhante vastidão. Onde estão seus limites? Como surgiu esse vácuo sem fim? O imensurável sem origem é Deus, onipresente nos mais longínquos recantos do espaço. Ele está nas estrelas distantes, em você e em mim, sempre consciente de todos os lugares em que está. Deus não é mente. Ele a criou e está além dela. Do contrário, poderíamos concebê-lo racionalmente. Podemos acertadamente dominá-lo. Consciência divina, alegria divina, existência divina, mente nunca. Embora a mente seja incapaz de englobar a onipresença, ela pode, entretanto, sentir Deus. Sentir sua presença e medi-la. São duas experiências diferentes. A onda não consegue medir o tamanho do oceano, mas há um ponto de contato entre ambos. Assim, onde o infinito torna-se finito, existe um ponto de contato. A mente superconsciente. Essa mente pode sentir Deus. Quando expandimos a mente comum, a ponto de entrar na mente superconsciente, somos capazes de sentir a presença de Deus. Descemos do infinito para o finito. Descemos do infinito para o finito. Yoga é retirar a atenção das coisas externas, para focalizá-la na fonte interna da verdade. Só desse modo podemos descobrir como Deus condensou sua consciência nas inúmeras formas finitas das criaturas e dos universos habitados. O corpo humano é a mais complexa de todas as criações de Deus. Uma única célula original, união do espermatozoide com um óvulo. Divide-se e, pela multiplicação deste processo, acumula trilhões de células ao seu redor, criando o templo corporal que abriga a consciência divina de nossa alma. Você não pode imaginar quanta energia encerra até mesmo um simples grama de carne. Sua liberação projetaria incontáveis elétrons pelo espaço afora. O poder e a extensão da consciência residente no corpo estão além da compreensão humana. Embora externamente sejamos feitos de carne, ocultas sob as células grosseiras estão correntes elétricas, correntes vitais,
E por trás dessas energias sutis estão os pensamentos e as percepções. O pensamento é inesgotável. Desde o princípio do mundo, pensamentos em quantidades inimagináveis cruzaram o éter. Não se pode nem começar a contá-los, mas é possível ter alguma ideia se refletir sobre o número de pensamentos e sentimentos que você expressa no decorrer da vida. Milhões. Procure lembrar-se de tudo o que pensou em apenas um ano ou até em um dia. Considere o acúmulo dos pensamentos de todos os seres humanos desde eras imemoriais. Deus conhece todos eles. A mente nem sequer pode medir os fenômenos sutis da natureza. Quantos elétrons agitam-se na eletricidade que traz luz às lâmpadas desta capela? Trilhões, dançando juntos, formam a luz que vocês veem. Essas partículas ultramicroscópicas movem-se a uma velocidade equivalente a viajar daqui a Nova York ou a qualquer outra parte do mundo, em poucos segundos. Experiências científicas estão provando isso. Na tentativa de calcular quantos prótons e elétrons estão condensados em nosso planeta, a mente só consegue ir até certo ponto. O que se revela à mente inquiridora parece infinito. Mas há um ponto além do qual as ideias ficam demasiado sutis para serem seguidas. Dessa esfera em que o raciocínio não pode penetrar, Deus emite sua luz essencial, a vibração cósmica inteligente que estrutura a criação finita. A verdadeira natureza de Deus só é conhecida pela intuição. Pelo uso correto da mente, é possível compreender como Deus está além dela e do intelecto, e como sua verdadeira natureza só pode ser sentida pelo poder intuitivo da alma. Temos de encontrar a consciência de Deus por meio da mente superconsciente, o núcleo da mente e da inteligência. A natureza infinita de Deus revela-se ao homem por meio da superconsciência intuitiva da alma. A alegria sentida na meditação revela a presença da alegria eterna, espalhada por toda a criação. A luz vista na meditação é a luz astral. Nota: tudo que existe no plano material tem seu equivalente feito de luz astral, uma luz mais sutil que as energias eletromagnéticas do átomo. As escrituras hindus dão a essa energia o nome de prana, que Paramahansa Yogananda traduziu por Vitatrons, Life Trons, da qual a criação tangível é feita. Contemplando essa luz, sente-se unidade com todas as coisas. A pessoa comum vive no mundo, mas tem pouquíssima consciência de sua natureza e finalidade. Uma vida assim, de percepção tão limitada, não difere muito da que levam os animais. Tínhamos aqui, em Mount Washington, uma cabra que era invariavelmente atraída por minha voz. Certo dia, enquanto eu falava nesta capela, a cabra entrou, trotando pelo corredor, e veio diretamente a mim. Tenho certeza de que não entendia o que eu estava dizendo. Simplesmente gostava de ouvir minha voz. Mas vocês vêm a estas palestras não apenas para ouvir as palavras, mas também para sentir a presença de Deus por detrás. Se sintonizarem suas consciências com a de Deus, permanecendo nessa correnteza de bem-aventurança, sentirão a unidade com Ele. Qualquer conhecimento que eu possa ter foi obtido pela sintonia com a consciência de Deus dentro de mim. Vocês também podem fazer o mesmo. À medida que alguém se desenvolve espiritualmente e percebe seu parentesco com tudo o que vive, aumenta a sua responsabilidade em compartilhar o sofrimento dos outros. Jesus
para compartilhar das aflições alheias, dispôs-se até a sofrer. Nós também temos de fazer o que pudermos pelos que estão tremendo de frio e de enfermidade. Eles vivem um pesadelo, e sejam quais forem as dores que deles pudermos eliminar, estaríamos eliminando-as de Deus também. Ele não está feliz quando seus filhos sofrem, porque ele padece neles. Neste momento, a maioria de vocês está gozando de beleza e paz. Mas pensem naqueles que estão hoje em Louisville. Milhares sofrem lá por causa das enchentes. Certa vez, faz muito tempo, eu pensava na maravilha que é este país sem as calamidades que afligem os outros. Então Deus me mostrou as enchentes que estão ocorrendo agora. As vibrações dos pensamentos. Nota: o poder do pensamento para o bem ou para o mal deriva da essência pensamento do universo. Ao manifestar a criação, Deus projeta, primeiro como padrões de pensamento, as formas mais refinadas da vibração criadora, que se condensam em formas de luz astral e a seguir em estruturas atômicas mais densas. Remova-se o pensamento primordial de Deus e a criação se dissolve. Os pensamentos do homem são o empréstimo microcósmico do poder mental de Deus, tendo assim a capacidade, mesmo quando não desenvolvidos, de afetar significativamente a própria saúde, felicidade e êxito. E quando fortemente reforçados por pensamentos idênticos de outras pessoas, de afetar o mundo em que vivem. Os padrões de pensamento implantados por Deus na criação são assim afetados, harmoniosamente ou não, pelos pensamentos da humanidade. E sentimentos de milhares de pessoas sendo mortas na Guerra Civil da Espanha têm causado mudanças atmosféricas responsáveis por essas enchentes e por outros desastres em todo o mundo. A guerra vomita vibrações maléficas que tiram o equilíbrio e a harmonia da natureza, assim provocando catástrofes naturais. Deus deu liberdade ao homem, que dela abusou. Eis a causa de todo sofrimento. O mau uso do livre-arbítrio dado por Deus gera terríveis consequências. Eu preferiria que alguém me avisasse que estou a ponto de cometer um erro, em vez de deixar-me agir e eu só acordar para o mal que pratiquei muito tempo depois. Satã criou a ignorância, causa de todo sofrimento. Portanto, o sofrimento não é a obra de Deus, mas do poder satânico de Maya, a ilusão. Essa força cria a ignorância que torna as pessoas cegas às consequências de suas ações, levando-as ao erro e assim causando sofrimento a si mesmas. Os que estão lutando na Espanha, tanto as forças do governo quanto seus oponentes, pensam que estão agindo certo. O único meio de evitar o erro é desenvolver a sabedoria discriminativa para determinar o que é errado e então decidir não fazê-lo. Um errado lutando contra outro errado não produz um certo. O verdadeiro inimigo do homem é a ignorância. Ela deve ser expulsa deste mundo. Temos hoje no mundo tudo o que é necessário para dar início à Idade de Ouro. Só o egoísmo do homem o torna impossível. Tremendo sofrimento desnecessário é criado pelo interesse egoísta e míope do homem. Dinheiro que poderia alimentar e vestir pessoas carentes e, em vez disso, usado para destruir. A causa primeira dos males do mundo é esse egoísmo nascido da ignorância. Cada pessoa pensa estar agindo certo, mas quando procura satisfazer apenas seu próprio interesse, ativa a lei kármica. Nota: karma é a lei da ação e reação. O que o homem semeia com seu comportamento, colherá na mesma medida, nesta vida ou nas subsequentes.
de causa e efeito que destruirá inevitavelmente sua felicidade e a dos outros. Quanto mais vejo as tragédias do mundo causadas pela ignorância humana, mais compreendo que a felicidade não seria duradoura, mesmo se todas as ruas fossem pavimentadas com ouro. A felicidade está em fazer os outros felizes, em abandonar interesses pessoais para levar alegria aos outros. Se cada um fizesse isso, todos seriam felizes e ninguém ficaria desamparado. Por isso que Jesus quis dizer: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Mateus 7:12. É necessária uma federação de todas as religiões e de todas as nações. Mas essa união somente virá quando cada indivíduo empenhar-se na meditação, que leva ao contato direto com Deus. Comungar com Deus é a solução. Alcançada a realização divina, o homem não sente mais que os outros são diferentes dele. Enquanto essa sabedoria não for atingida, não apenas por alguns, mas por todos os homens, não haverá liberdade na Terra. Mesmo aqui nos Estados Unidos, a liberdade não é total. Ainda há bastante sofrimento. Cada um de nós tem o dever de trazer paz e felicidade à nossa pátria e a todos os homens. Cada um deveria importar-se não apenas com sua própria nação, mas com todos os países, não só com sua própria família, mas com toda a humanidade. Os interesses do homem comum limitam-se a si mesmo e ao que o cerca, mas o homem de Deus identifica-se com o mundo inteiro. Não pense que é pequena a contribuição feita por sua consciência espiritualizada. Sua parte pode significar muito. Para conhecer Deus, você tem de tornar-se semelhante a Ele. Apesar de nossas transgressões, apesar de havermos esquecido Deus e sermos tão indiferentes a Ele, ainda assim, o Senhor amorosamente nos dá a vida e tudo o que a sustenta neste mundo. Nada é maior que Deus. Indiferença a Ele é o maior dos pecados. Quem não está disposto a renunciar a tudo que possui para encontrar Deus, não o conhecerá. Quem pretende conhecer Deus deve ser capaz de abandonar tudo o mais por Ele. Jesus procurava fazer seus discípulos compreenderem esta verdade, quando pediu que vigiassem e orassem com Ele em Getsemane. Porém, quando adormeceram, Ele comentou com tristeza: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O homem é como um fantoche. Os cordéis de seus hábitos, emoções, paixões e sentidos comandam a dança. Amarram sua alma. Quem não quer ou não pode cortar os cordéis para conhecer Deus, não o encontrará. Eu me vejo livre desses apegos. Às vezes como, às vezes não como. Às vezes durmo, às vezes não durmo. Renunciei a todas as necessidades físicas para provar a mim mesmo que não preciso delas. Deus não come nem dorme. Não está preso a sentidos e hábitos. É isso que o torna Deus. E nós somos feitos à sua imagem. Precisamos ser capazes de renunciar a tudo para conhecê-lo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:31. Apesar de todos os testes por que passei por sua causa, Deus me deu, no fim, tudo o que eu queria ou necessitava neste mundo. E tenho devolvido tudo, porque Ele me concedeu uma dádiva infinitamente maior: a alegria divina, dia e noite. Nessa alegria, todos os desejos que entram em meu coração são satisfeitos.
A meditação dissipa o nevoeiro da ignorância. No Bhagavad Gita, redigido pelo sábio Vyasa, o Senhor Krishna explica que quando a sabedoria inata é encoberta pela ignorância, você se deixa iludir e, portanto, anda aos tropeços pela vida. A ação tamásica ignorante é aquela criada pela ilusão, sem levar em conta a própria capacidade e desprezando as consequências. Perda da própria saúde, de bens e de prestígio e prejuízo aos outros. Quando o nevoeiro da ignorância for dissipado pela meditação, você verá o caminho certo. Não terá mais problemas. Encontrará a satisfação eterna. Em verdade, nada existe de mais santificante neste mundo do que a sabedoria. A seu devido tempo, o devoto que se aperfeiçoou na yoga, meditação, perceberá isso espontaneamente dentro do seu ser. Todas essas verdades são reais para mim. Verdade é realidade. A autorrealização não é algo que se aprende em livros. Alcança-se apenas pela experiência pessoal. O que toda religião deveria dar a seus seguidores é a percepção da verdade, a experiência de Deus e não meros dogmas. O que Jesus Cristo percebeu, nós também devemos experimentar. Ele não ensinou que deveríamos adorá-lo como uma personalidade, mas sim experimentar o que ele vivenciou em sua união com Deus. Isso só pode ser alcançado pela meditação e pela obediência às leis de Deus. Adorar a Jesus porque é Jesus não basta. Temos de abraçar os ideais universais que pregou e lutar para sermos iguais a Ele. Estamos aqui na Terra, nesta forma corporal específica, só por pouco tempo, para aprender nossas lições e partir. Para onde vamos agora? Pense em quantas páginas já foram viradas no romance da criação, esse sonho do Senhor. Quando visitei Salt Lake City, tive a visão de um grande oceano e de mamutes caminhando na praia. Mais tarde, soube que o esqueleto de um antigo mamute fora encontrado ali, pouco tempo antes. Como seres humanos, temos o poder dado por Deus para eliminar todo o hábito e limitação e para expandir nossa consciência por toda a criação, penetrando não só nos corações de todas as criaturas, mas indo muito além das estrelas. Nossa vastidão inata estende-se a espaços ainda mais amplos. Possibilidades tremendas dormem dentro de nós. Somos infinitos. Eu vivo nesta esfera de infinitude e estou consciente do corpo só de vez em quando. Você agora está limitado. Quando, porém, pela meditação diária e profunda, puder transferir sua consciência do finito para o infinito, será livre. Você não se destina a ser prisioneiro do corpo. Você é filho de Deus e deve viver à altura dessa herança divina. Dê a Deus o primeiro lugar em seu coração. Onde estiver sua mente, ali você passará o tempo. Que aconteceria se Deus não lhe tivesse dado a capacidade de ler, trabalhar ou divertir-se? Não poderia fazer nada. Por isso, dê prioridade a Ele em sua vida. Deus sabe o que há em seu coração. Ali, dê a Ele o primeiro lugar. A única maneira de conquistar Deus é por amor. Medite nele e depois ore profundamente. Senhor, não posso viver sem ti. És o poder por trás de minha consciência. Eu te amo. Revela-te a mim. Quando deixar de dormir para meditar nele, quando abandonar o egoísmo e chorar por vê-lo sofrendo em seus irmãos, ele virá a você. Quando realmente se sacrificar por ele, o Senhor será
apanhado na rede do seu amor. Nada mais pode capturá-lo. O conhecimento prepara o caminho para o amor. Você não pode amar o que não conhece. O conhecimento de Deus deve, portanto, preceder o amor a Ele. Esse conhecimento surge com a prática da Kriya Yoga. Nota: Kriya Yoga significa união, yoga com o infinito por meio de certa ação, ou rito, Kriya. Especificamente, é uma técnica de meditação pela qual se alcança a união divina. Lahiri Mahasaya, guru do Guru de Paramahansa Yogananda, desempenhou um papel-chave na reativação da antiga ciência de Kriya Yoga. Nesta era, a técnica ensinada por Lahiri Mahasaya. Quando conheceu Deus, você o amará, e amando-o, entregar-se-á a Ele. Não descanse enquanto a devoção e a percepção que você tem de Deus não forem perfeitas. Não se entregue ao sono quando deveria estar meditando. Nunca dê preferência a nada antes de Deus. Não existe maior amor que o dele. Enquanto der prioridade a outras coisas, ele esperará. Mas sua demora pode ser muito longa e seu sofrimento grande. Não adie. Tenha certeza, na sinceridade de sua consciência, de que fez todo o esforço para comungar com ele. Não descanse. Não desista enquanto não o vir com seus próprios olhos, ou não o sentir em seu coração. Nascimento, diversão, casamento, filhos, velhice. E a vida acabou. Isso não é viver. Eu descobri que a vida é muito mais profunda e maravilhosa que isso. Quando se conhece Deus, não existe mais tristeza. Todos os que você amou e perdeu com a morte estarão de novo ao seu lado, na vida eterna. Você não saberá mais a quem considerar seu, porque todos lhe pertencerão. A beleza de Deus é imensa. Apreciar as flores por seu encanto é bom. Mas é melhor ver a face de Deus por trás da pureza e da graça que tem. Elevar-se com a música, por amor à música, não se compara a nela ouvir a voz criadora de Deus. E embora Deus seja imanente nas belezas finitas da criação, a sabedoria consiste em perceber o eterno ser, além da forma e da finitude. Vocês sabem como aprecio os jardins de nossos acharans de Monte Washington e de Encinitas. Nota: um acharan é um eremitério espiritual, muitas vezes um mosteiro. O acharan de Monte Washington é a sede internacional da Self-Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society of India, em Los Angeles. O acharan de Encinitas, Califórnia, é um centro filiado à Self-Realization Fellowship. Nunca me canso de sua beleza. Porém, o Senhor concedeu-me recentemente uma experiência de alerta. Vi internamente pessoas sentadas conversando. Uma delas propôs alguma atividade, mas outro disse: não, Paramahansaji ensinou que não devemos fazer isso. Subitamente compreendi que era uma cena de anos vindouros, quando eu não mais estaria aqui, neste corpo. Por um momento fiquei abalado. Então regressei à consciência comum. Não vale a pena apegar-se a coisa alguma neste mundo. No drama cósmico do Senhor, muitas coisas vão e vêm. Vejo tantas coisas que ainda acontecerão, aeroportos destruídos, o mar coalhado de mortos, etc. Em meu coração vejo um mundo sem mim. Deus dará essa liberdade, finalmente, a toda a alma. Um grande santo disse: pouco me importa onde eu esteja, Senhor, mas não me castigues com o esquecimento de ti. Não há punição maior. Jesus disse:
Será melhor se entrasses na vida mutilado. Mateus 9:43. Isto é, mutilado de todos os desejos e hábitos que impedem o homem de pensar em Deus. Todo sofrimento pode ser eliminado pelo contato com Deus. Desperte do pesadelo do sofrimento. Em um sonho, você se vê correndo pela rua, perseguido por um inimigo. De repente, um tiro o alcança e você pensa: "Oh, que terrível! Estou morrendo. Lamento ter de deixar este mundo." Então você se vê morto. O agente funerário crema seu corpo e seus amigos vêm se lamentar, enquanto as cinzas são enterradas. Mas de repente você acorda e vê que foi apenas um sonho. Você está vivo. Isso se parece com o que acontece na hora da morte. Deus mostrou-me em uma visão que os que estão morrendo na Guerra da Espanha estão apenas tendo um terrível sonho de morte. Assim que a consciência se eleva acima do corpo, eles acordam como se saíssem de um pesadelo, felizes por estarem livres. Todas as nossas experiências da vida são partes de um sonho. O próprio homem criou o pesadelo da guerra. Entretanto, depois que suas vidas são expelidas do corpo, compreendem que foi só um sonho horrível do qual já despertaram. Sabem que não estão mortos. Esta é uma grande verdade metafísica. Quando você sabe que está sonhando, não sofre com as más experiências do sonho. Se, porém, está identificado com o sonho e nele alguém golpeia sua cabeça e o mata, a morte no sonho parece uma experiência verdadeira e terrível, até você acordar e compreender que não foi real. É o mesmo que acontece depois da morte. Uma vez fora do corpo, você compreende que não está morto, está livre de um pesadelo. Portanto, a morte não é o fim, é a libertação da consciência de estar aprisionado no corpo físico de sonho. Essa alforria traz uma sensação de grande liberdade. Nunca deveríamos procurar a morte. Ao contrário, devemos preparar nossa consciência por meio da meditação e da comunhão com Deus, de modo que quando a morte chegar a seu devido tempo, estejamos aptos a encará-la como um sonho, nada mais. Sempre que quero, vejo a natureza onírica da vida e da morte. Por isso dou pouca importância ao corpo. Em união com Deus, saiba que a vida é um sonho. Viva na consciência do Espírito, na unidade com Deus, em que você sabe que a vida é um sonho. É muito fácil se você se esforçar quando o sofrimento chega. É mais difícil desligar a consciência da identificação com o corpo, portanto, seja sábio e faça o esforço agora, enquanto tem força e saúde. Desejos materiais tiram o desejo pelo infinito. Quase todos os dias alguém me diz que preciso disso ou daquilo. Parece-me ridículo, porque sei que milhares de pessoas não têm o que me dizem que eu preciso. Se milhares não precisam, por que eu deveria precisar? A única necessidade real é Deus. Não há outra necessidade. Não se apegue a bens, música, livros, alimento ou qualquer outro prazer sensório. Em Deus você tem a vida eterna. Conscientize-se desta grande verdade. Do contrário, seus compromissos na vida assumirão o comando e você morrerá ainda escravizado por eles. Se estabeleceu sua unidade com ele, não será forçado a voltar a esta terra de sonho. Estará livre para ir e vir, quando quiser. Nota: a doutrina da reencarnação oferece a única explicação plausível para as aparentes injustiças das desigualdades entre os homens. Todos filhos amados de Deus. A alma, toda perfeita,
e sempre perfeita, é compelida pela lei da evolução a encarnar repetidamente em vidas progressivamente mais elevadas, retardando-se por más ações e desejos, e acelerando-se por esforços espirituais até atingir a autorrealização e a união com Deus. Transcendida então a ilusão do Senhor, a alma está livre para sempre. Com os pensamentos imersos nisso, o Espírito, suas almas unidas ao Espírito, toda a sua lealdade e devoção oferecidas ao Espírito, purificadas da venenosa ilusão pelo antídoto da sabedoria, tais homens alcançam o estado de não retorno. Bhagavad Gita 5:17. Na Bíblia, igualmente está escrito: a quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dali não mais sairá. Apocalipse 3:12. Uma alma que retorne à Terra após a libertação encarna-se por sua livre e espontânea vontade como um mestre, para ajudar a libertar outros. Esses retornos voluntários denominam-se Vyudhana, regresso à vida terrena depois que Maya deixou de cegar. Tais encarnações são raras em qualquer época, para servir a Deus em seus filhos na terra. Se viver na alegria de Deus, não saberá o que é a morte. Você não alcança esse estado quando reza mecanicamente. Absorva-se por inteiro em sua oração. Com a fé em Deus, está ouvindo. Se orar a Deus desse modo, fervorosa e amorosamente, Ele virá a você a qualquer momento.